Olá, olá, querido, graça e paz, tudo bem? Pastor Paulo César Oliveira aqui. Olha, hoje aqui no nosso podcast tá 3 amigos comigo: Bispo Robson Nascimento, amigo de muitos anos, Pastor Vanderlei Ferreira e Pastor Daniel Nunes. Hoje nesse podcast nós vamos tratar sobre conversão, ministério e vida do apóstolo Paulo. Nós vamos falar sobre várias coisas, inclusive aquela questão do espinho na carne. Vamos falar da questão de Paulo dizer que conhece um homem que foi até o terceiro céu, no paraíso. Será que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus? Nós vamos conversar sobre isso. Tá essas feras aqui. Bispo Robson, escritor já de... Quantos livros, Bispo? 6. 6 livros. Daniel, já um conhecedor de profundidade da palavra de Deus, e o Vanderlei, que é também radialista, fez rádio lá na Rádio Solimões e Continental 93. Olha, o camarada é uma sumidade. Um currículo extenso. Currículo extenso, não dá nem para falar. E eu sou o medor da casa do pai, né? Estamos aqui para a gente estar falando um pouquinho desse assunto aqui. E se você puder compartilhar ao máximo esse podcast, vai ser muito interessante. Vou começar com meu amigo Bispo Robson Nascimento, falando. Algumas pessoas gostam do personagem bíblico Paulo. Eu, particularmente, eu gosto muito do exemplo, da vida, da dedicação do apóstolo Paulo. Eu queria saber do Bispo Robson, como é que você vê o apóstolo Paulo? Ele escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento. Como é que você vê Paulo, o apóstolo Paulo, Bispo Robson? Eu vejo pelo menos 2 momentos que foram assim essenciais na vida de Paulo, né? A começar pela parte teológica, né? Ele teve um grande mestre, Gamaliel. Por outro lado, a gente vê também que no dia em que Estevão foi apedrejado, as vestes de Estevão foram lançadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Eu vejo aquilo ali como um indicativo de Deus de como seria o ministério de Paulo, né? Um ministério difícil, mas exitoso. Um ministério difícil, mas que tinha a sobrecarga, digamos assim, me permita usar essa palavra, da cruz de Cristo, né? Coisas que muitos querem fugir. As pessoas estão querendo, como alguns chegam a falar, uma cruz de isopor, né? Mas uma cruz real, que retrate bem a pessoa de Cristo e aquilo que Deus quer através da sua palavra em nossas vidas. Muitos estão fugindo desses processos. Então, dentro desses 2 momentos, a gente vê o quanto esse homem tinha de acúmulo de experiência sobre sua vida. Esses 2 pontos me chamam a atenção nesse primeiro momento. E como é que algumas pessoas acham que Paulo assassinou Estevão, né? Mas a Bíblia não chega a dizer isto. A Bíblia fala que ele consentiu na morte de Estevão. Seria a mesma coisa que tivesse matado, já que ele teria poder de não ter feito isso, ou de não permitir que isso acontecesse? E aí, o que o senhor acha sobre isso? Se fosse nos dias de hoje, ele seria o autor intelectual da morte do Estevão, né? Isso é verdade. Mas naqueles dias, a gente não pode afirmar isso. Mas não podemos deixar de lado que ele teve uma certa cumplicidade com a situação, né? Ele tinha uma certa, um certo peso de responsabilidade dentro daquilo ali, e ele estava achando que estava fazendo o melhor para Deus, né? Ele precisou passar por uma lapidação divina, digamos assim, para que ele pudesse realmente ter a sua vida ajustada àquilo que Deus queria dele. Vamos ouvir também pastor Vanderlei. Fala aí, pastor. Eu quero cumprimentar a todos com uma boa tarde, que tarde linda hoje, quinta-feira, e o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Me fez lembrar, sabe o que aqui agora? Um diz assim: eu sou de Paulo, outro de Apolo, né? Outro eu sou de Cristo.
Importante é que nós somos de Cristo, mas no decorrer dessa conversa eu creio que vai ter muita coisa boa para a gente falar, e pastor Daniel está aqui para complementar também. Vai lá, Daniel. Vai lá, pastor Daniel, anfitrião aqui. Boa tarde, Chega graça e paz da parte de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que mais uma vez nós invadimos, né, a rede social de vocês para falar do reino de Deus. E é uma alegria também estar mais uma vez nessa tarde aqui, nesta humilde residência aqui, a minha casa, no sítio Engenheiro Pedreira, onde eu tenho prazer e alegria de receber conosco aqui, nessa tarde, nesse dia maravilhoso, o pastor Paulo César, um grande amigo meu de muito tempo, o pastor Vanderlei. Mais uma vez eu quero assim notificar, membro da Igreja Assembleia de Deus aqui, Ministério de Paracambi, que hoje também a oportunidade de conhecer, né? É uma honra tê-lo no currículo das minhas amizades, o nosso querido irmão pastor Rob. Seja bem-vindo, obrigado por estar conosco aqui, e que não seja, né, só esta vez, que possamos estar em outras vezes aqui reunidos para compartilhar de coisas concernentes ao reino de Deus, bater esse bate-papo e agora também estar compartilhando da palavra de Deus. E eu quero te agradecer por nos dar esse privilégio. E falar de Paulo é muito bom. Paulo é um homem que deixa um legado, né? E nos dá, né, um horizonte a respeito do reino de Deus. É um homem que eu gostaria de me espelhar muito nele, né? A forma que ele conviveu diante de Deus. E quando o irmão falou de espinho, falou de mais o que o pastor Paulo abordou, espinho. Falei da ida dele do arrebatamento ao terceiro céu. A questão também do livro de Hebreus. Do livro de Hebreus, quem foi o autor, né? São temas muito importantes, mas o que eu quero, a primeiro ponto, falar é a questão da morte de Estevão. Nós sabemos que Paulo era um homem que tinha uma autoridade, né? Tinha esse poder de pedir cartas para perseguir o povo de Deus naquela época. E dentro desses eventos, houve esse acontecido, que foi a morte de Estevão ali sendo apedrejado. E a gente ouve muitas pessoas falar que Paulo era um homem sanguinário. E quando a gente começa a examinar a palavra de Deus, a gente não tem uma linha concreta nos direcionando a apontar ele como um homem sanguinário. Mas a Bíblia descreve que ele era um perseguidor, né? E as pessoas tinham certo temor a ele. E quando houve a morte de Estevão, a gente não sabe se esse acontecimento se foi pela incitação do povo, porque se pregava o cristianismo numa época que o judaísmo era muito acirrado, ou se Paulo, né, consentiu nisso, induzindo ao povo a fazer aquele ato. Mas ali o que a Bíblia descreve, que após uma vez Estevão ser morto, as suas vestes foram colocadas aos pés dele. Não sei se foi ali que foi, como que diz assim, foi consumado, está aqui, né? Tá aqui a prova. Está aqui a prova, né? Tá aqui a prova. Mas o que a gente vê que na ignorância nós somos sujeitos a muitas coisas. E ali ele estava em ignorância, embora um homem zeloso da lei, mas às vezes a gente é zeloso de uma certa questão, mas deixamos outras, né, a desejar. E ele ali, por ser leigo a respeito das coisas de Deus, infelizmente ou felizmente, não podemos também avaliar isso, né, ele estava ali nesse ato, né? Mas é muito bom falar de Paulo, que eu torno a repetir, deixou um legado excelente para nós. Muito bom. O pastor Daniel falou da alegria dele da gente estar aqui e falou pra gente que se quiser voltar, a gente volta, né? Depois dessa recepção toda, não tem objeção nenhuma. E o pastor Vanderlei falou o seguinte, ele lembrou, né, que na carta de Paulo aos Coríntios, ele estava falando com a igreja de Corinto, dizendo o seguinte, que havia uma dissensão ali, e uns diziam, eu sou de Paulo, outro de Apolo, e o terceiro grupo, eu sou de Cristo. E eu sempre falo o seguinte, esse terceiro grupo era o pior de todos, os que eram de Cristo.
Não porque ser de Cristo é ruim, não, ser de Cristo é ótimo. Mas o grupo que era de Cristo, entre aspas, eram aqueles que não estavam sujeitos a uma autoridade. Eles preferiam ser de Cristo, que não estava ali presente, para não ter um homem, nem Apolo, nem Paulo, dando assim a cobertura, mentoreando, orientando. Então eles preferiram não ter ninguém. É o que acontece hoje também, hoje em dia. Vocês não acham? De ter pessoas que ele fala, eu não tenho um pastor, não tenho uma igreja, eu não congrego mais, porque eu sou de Cristo. Né? E naquele tempo esses de Cristo era o grupo mais perigoso que tinha na igreja de Coríntios. Mas vamos lá, pra gente, temos pouco tempo aqui para esse podcast. Bispo Robson, foi Paulo ou não que escreveu Hebreus? Existem alguns momentos na carta que a gente vê o estilo paulino, né? Mas afirmar que foi Paulo, eu não posso. Alguns chegam a dizer que foi Lucas, outros falam que foi Apolo, alguns outros dizem que foi o próprio Jesus que escreveu. O que a gente pode olhar como essência no livro de Hebreus é que ele é um livro transitório, né? Sim. Ele vem descarregando a lei e carregando a graça para o coração dos judeus que estavam desistindo por conta das lutas que estavam passando. Muitos estavam ficando sem estímulo e a carta vem estimulando o coração deles, orientando eles, reorganizando, reposicionando essa gente. Agora, afirmar que foi Paulo, eu não posso, né? Porque eu não tenho assim comprovações nem históricas, né? E nem mesmo bíblica para fazer isso. Então eu prefiro ficar entendendo que o Espírito de Deus inspirou alguém, né? E que a carta nos ajuda muito, mostrando o sacerdócio de Jesus, né? E isso, eu não me arrisco em dizer que foi Paulo, né? Porque a carta em si, ela não oferece uma pista, uma legitimidade para que a gente possa dizer, ó, foi o fulano ou foi o ciclano. Graças a Deus que a carta é uma carta tremendamente importante para a vida do crente nesses dias, né? Então eu não posso afirmar que foi Paulo, mas existe algumas correntes que defendem isso. Bom, eu sou mais para Paulo do que para outros. Agora, uma coisa eu afirmo que duas cartas importantes para o cristianismo, Romanos e Hebreus. Sim. Eu acho que essas duas, elas são pontos cruciais para a teologia cristã e para a vida do cristão. O cristão que não lê Romanos e Hebreus, ele está perdendo muita coisa. O que você diz, pastor Daniel, sobre isso? Sim, ainda no comentário da carta de Paulo, a gente vê a carta de Hebreus, a gente vê dentro da introdução uma introdução quase comparada com as outras cartas escritas por Paulo. E a questão do conteúdo, né? Porque ali, naquela carta, aborda vários temas, né? Ela é distribuída em vários temas, fala de fé, fala de sacerdócio, e fala a questão da congregação, fala de testemunho. Ela tem muitos pontos bons. E quando a gente observa as demais cartas, não desfazendo dos outros escritores, como João, Pedro, Tiago, homens que, da mesma forma, um homem inspirado por Deus, a gente vê que as cartas de Paulo, ela é muito mais acerrada na questão de despertar o crente, aqueles que querem servir a Deus, a ter uma plena comunhão com Deus, né? E deixar algumas tradições, algum rudimento que às vezes nos impede de servir a Deus com excelência. E ali tinha alguma coisa de vários sentidos, né? Então, por isso eu também estou aqui concordando com o pastor Robson, não podemos confirmar de quem é, né? E uma coisa nós temos certeza, que essa carta ela é muito importante para nós. Eu uso muito alguns tópicos da carta do apóstolo São Paulo, né? E quanto ao Romano é uma coisa fabulosa, é que o pastor Paulo César está falando aqui, que as cartas eu acho que é muito importante. Eu vejo, a gente vai falar no contexto
de todos os livros do Novo Testamento, a gente vai ver que os primeiros ensinamentos que aparecem no Novo Testamento, em Mateus, é o Jesus com o Sermão da Montanha, né? E no decorrer do tempo, vai tendo acontecimentos de milagres, fatos, perseguições, e depois isso são descritos nas cartas. Mas quando se trata de carta, a gente já vê ali os escritores preocupados com o caráter da igreja, né, com a conduta da igreja. E eu acho importante, e quando se fala de Corinto, né, as duas cartas do apóstolo Paulo Corinto, eu acho que essas cartas, elas hoje têm que ser massificadas nos nossos dias, por causa também do comportamento e da linha de pensamento que muitas pessoas ainda tentam, né, se firmar e levar, né, a sua base espiritual na vida delas. Muito bem. Depois nós vamos falar agora do outro tópico, mas eu queria falar o seguinte: para o pessoal que não sabe, o apóstolo Paulo foi o primeiro escritor do Novo Testamento. Alguém pode pensar, mas não foi Mateus, não foi Lucas, não foi João, não foi Marcos? Não. O primeiro escritor do Novo Testamento foi Paulo. Se você pegar uma Bíblia de estudo, você vai ver o anos, né, tem lá cerca de 52 depois de Cristo, 70 depois de Cristo e tal. Então o apóstolo Paulo foi o primeiro escritor. Tem muita gente que não sabe disso, por isso que eu estou falando isso aqui. Porque a Bíblia está escrita por ordem de assunto, ela está agrupada por ordem de assunto e não por ordem cronológica. Entendeu? Então, os discípulos não estavam pensando em escrever nada. Aqueles que andaram com Jesus. Jesus também nunca mandou eles escreverem nada. Jesus também, provavelmente, né, embora o bispo Paulo falou que existe uma linha, né, que diz que Jesus escreveu alguma coisa, mas até que prova o contrário, Jesus não escreveu nada. E desculpa interromper, onde eu vejo Jesus escrevendo é quando ele se inclina. Exatamente. A única vez vai guerra, exatamente. Mas ele não escreveu, também não mandou ninguém escrever, quando ele estava ali na terra. E ele fez o seguinte. Mas seus seguidores, né, relataram todos os fatos vividos pela igreja daquela época e os seus discípulos, futuramente apóstolos. Isso. Então, para a gente, o apóstolo Paulo, estamos já encerrando esse tópico, ele escreveu o Novo Testamento. Agora, vamos para outra questão aqui. São 3 tópicos que nós estamos tratando. Quando ele disse, eu conheço um homem que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, foi arrebatado até o 3º céu. E foi dita coisas inefáveis que ao homem não é lícito dizer. Ele diz que conhece um homem. A minha pergunta é, esse homem, Bispo Paulo Nascimento, era ele mesmo ou ele está falando de outro? Olha, eu acredito que a única dúvida que o apóstolo Paulo está apresentando é se ele estava no corpo ou fora do corpo. Sim. Essa questão de conheço um homem, eu acredito que é uma figura de linguagem que ele está usando, né? Para até uma questão de expressar sua humildade, o cuidado, porque é um assunto que você não pode falar com qualquer um. Eu estive no céu. Para que não haja até diante das pessoas que ele tivesse ali, né, se vangloriar com engrandecimento. Então eu acredito que ele estava falando dele mesmo. E queria só acrescentar algo aqui. 1 Tessalonicenses foi a primeira carta e o primeiro escrito do Novo Testamento, né? Depois que veio, acho que Marcos, mas o primeiro foi Paulo que escreveu. E uma outra coisa, rapidamente, é que, para mim, o apóstolo Paulo, usando aqui uma linguagem não acadêmica, é um tapa na cara dos outros apóstolos, né? Porque ele vem na contramão de muitas coisas que aqueles apóstolos fizeram equivocadamente, né? E Jesus, né, substitui, vamos dizer assim, Judas pelo apóstolo Paulo, que deu assim uma vida, deu norte a tudo aquilo que Jesus, ele foi um bom representante de Cristo aqui na terra. Claro que os outros depois tiveram a sua importância dentro do expoente bíblico, né? Inclusive trouxe muito ciúme também, né? Trouxe ciúme, né? E a gente vai ver que lá na frente, né? Eu gosto muito desse momento,
porque hoje a gente vê as lideranças querendo títulos, né? Muitos não querem ser chamados, mas quando você chama algum pastor de pastor, ele não gosta. Eu sou apóstolo, né? E aí chamou bispo. Eu sou bispo. E às vezes eu dentro da minha linha de pensamento, eu acho que tem uma contradição com a ordem bíblica, né? Paulo, ele descreve muito bem: eu sou o último apóstolo que não sou digno de ser chamado apóstolo. O que é que eu vejo aí no meu ponto de vista? Isso é meu ponto de vista, né? Primeiro, ele não conviveu. Ele não foi discipulado por Jesus. Ele viu Jesus quando ia na estrada ali, que ele cai, que ele conversa: quem és tu? Eu sou Jesus. E aí Jesus começa a conversar com ele, fala que como vai ser sofrer a causa dele, e Jesus disse que ele seria enviado, embaixador. E ele dali foi para o Egito, né? Foi para lá, passou uma temporada, e quando ele veio, os discípulos ficaram até um pouco incomodados e por ele estar ali, mas foi um homem que deixou um legado, não menosprezando nenhum dos discípulos, que todos eles tiveram a sua importância. Hoje eu peguei uma palavra do pastor Robson aqui, inconsciente, está no Corinto, a respeito que cada um de nós tem uma chamada, nós temos que entender aonde nós nos encaixamos, e Paulo até descreve isso, que um corpo tem muitos membros, né? E cada um tem que estar. E Paulo, ele é uma pessoa que eu só tenho a engrandecer esse homem de Deus que deixou esse legado, que tem muita coisa para a gente estudar sobre ele, aprender com ele, né? E eu vejo nessa linha aí, que quanto essa questão dos discípulos, né, houve assim um certo ciúme, é tanto que lá na frente, nas horas de aflições dele, ele até reclama que foi abandonado ali naqueles momentos e tal. Mas isso faz parte, né, do Evangelho, sim, faz parte da história da igreja, e graças a Deus até por isso. Muito bem, nós estamos já terminando e vai ficar para o próximo a história e a vida do apóstolo Paulo, parte 2. Nós vamos falar que espinho da carne era esse de Paulo. Nós vamos perguntar isso e nós vamos falar um pouquinho. E também perguntar também, além do espinho na carne, se Paulo era casado ou não. Nós vamos perguntar isso depois para a gente saber. Uma dúvida na sobre parte 2, hein? Então vamos lá, Deus abençoe a todos. Obrigado por vocês terem vindo e participado conosco desse podcast, tá ok? Então, considerações finais aqui, Bispo Robson? Amém. Uma das coisas que me chama a atenção no apóstolo Paulo é as 2 cartas aos Coríntios, né? Opa! Um povo complicado, igreja complicada, né? Mas que recebia o investimento doutrinário de Deus. Então a gente não pode desistir da igreja. Amém? Amém. Pastor Vanderlei. Amém, muito bom assunto. Creio que vai ficar melhor ainda, que Deus abençoe a todos. Estamos felizes aí na presença do Senhor. Eu gosto muito de, quando eu leio a Bíblia, as viagens de Paulo. Muito boa, né? Vai chegar lá, né? Vamos chegar. Glória a Deus, agradeço a todos em nome de Jesus. Meu querido anfitrião. Eita! Mais uma vez eu quero agradecer esse pequeno tempo que tivemos aqui. Nós estamos corridos, logo mais já estamos saindo para uma cultuar, né? Estaremos ali na igreja Assembleia de Deus, Pastor Edésio, Jardim Primavera, é isso? Jardim Primavera, e a gente está já em cima do tempo. Mas obrigado por estar nos assistindo, por estar conosco, aguardando, né, o próximo encontro desse quarteto aqui maravilhoso. Deus abençoe a todos e Deus abençoe a todos vocês. Amém. Até o próximo vídeo. Amém.